O vídeo de hoje é sobre Bento de Spinoza, ou Baruch Spinoza. Baruch Spinoza nasceu em 1632, na cidade de Amsterdã. Mas os pais dele eram portugueses, eram judeus que haviam fugido de Portugal. Como é de costume em famílias que imigram, na casa deles, na nova terra, eles continuam falando a língua materna. Então, Bento de Spinoza, apesar de ter nascido em Amsterdã, falava português fluentemente, porque era a língua falada na sua casa. Por ser judeu, ele falava também hebraico fluentemente, até porque ele frequentou a escola rabínica da sinagoga lá em Amsterdã. Então ele falava fluentemente hebraico. Muito bem, Bento de Spinoza. Quando Bento tinha 23 anos, ele começou a ter umas ideias próprias, diferentes. Ele entrou em contato com a filosofia, leu vários livros e, como eu disse, ele havia frequentado a escola rabínica, então, com a finalidade de se tornar um rabino. Ele não terminou essa escola rabínica, mas quem frequenta uma escola assim, obviamente, conhece a Bíblia muito, muito bem. Isso é muito importante. Bento de Spinoza conhecia a Bíblia profundamente. Ele começou a refletir e ter uns pensamentos diferentes, divergentes da religião judaica. Não se sabe o que exatamente, mas algo desse pensamento novo, diferente dele, chegou aos ouvidos dos rabinos da sinagoga. E, obviamente, eles não gostaram muito do que Bento de Spinoza falava. Até ali ele não havia escrito nenhum livro sobre seus pensamentos, mas conversado com os seus amigos sobre eles. Por isso, esses seus pensamentos chegaram aos ouvidos dos rabinos, e o que ele disse deve ter sido uma heresia tão grande que os rabinos decidiram expulsar Bento de Spinoza da sinagoga, riscá-lo, excomungá-lo, como eles haviam feito com Uriel da Costa. O problema com Uriel é que ele não conseguia viver só, banido da sociedade judaica, e acabou regressando para a sinagoga, sob pressão psicológica, né? Só que isso não foi assim com Bento. Ele não sentia nenhuma vontade de frequentar aquela sinagoga. Então, eles o excomungaram, baniram, mas ele ficou feliz. Se ele tivesse feito como Gabriel da Costa, se ele tivesse se arrependido e quisesse voltar, então muito provavelmente teria também de ser açoitado, etc. e tal. Só que ele disse não, melhor assim. Melhor assim, porque eu já estava mesmo com vontade de me desligar da sinagoga. Então, os rabinos da sinagoga de Amsterdã, eles emitiram o tal do herem, que é o banimento mais grave que há na religião judaica, onde a pessoa não é apenas riscada da sinagoga, mas também amaldiçoada. Essa maldição foi redigida em português e eles proibiram qualquer judeu de se aproximar de Bento, de falar com ele e, obviamente, de ler qualquer coisa que ele publicasse. Naquela época, ser banido de uma congregação era algo muito, muito grave. Ficava muito complicado conviver com aquelas pessoas. Então, por isso, Bento de Spinoza decidiu mudar-se de Amsterdã, sair de lá, e foi morar numa cidadezinha. Lá nessa cidadezinha, ele polia lentes para microscópios e binóculos. Acredita-se até que ele tenha morrido cedo por causa dessa profissão, porque ele inalava aquele pó, muito provavelmente isso causou problemas pulmonares em Spinoza, motivo porque ele faleceu quando tinha apenas 44 anos. Como eu disse no começo desse vídeo, Spinoza era um profundo conhecedor da Bíblia.
Então ele fez uma análise profunda da Bíblia, no sentido de descobrir se ela poderia mesmo ser um livro inspirado por alguma divindade, notadamente pela divindade judaica. O objetivo de Spinoza era descobrir se Deus existe. E, analisando a Bíblia de maneira realmente profunda, ele chegou à conclusão de que a Bíblia não tem absolutamente nada de divino. Não é um livro inspirado por Deus. Muito pelo contrário, é um livro produzido por homens com a finalidade de dominar outras pessoas. Isso ele diz em seu livro Tratado Teológico Político. A Bíblia não tem absolutamente nada de divino. É um livro puramente humano. O Deus da Bíblia é um reflexo dos seres humanos à época em que a Bíblia foi redigida. Aquelas pessoas estavam apenas criando o Deus judaico por razões políticas, por razões de poder, de identidade, de dominação. Mas essa não é a obra-prima de Bento de Spinoza. Sua obra-prima se chama Ética. Nesse livro ele trabalhou praticamente durante toda a sua curta vida. Tudo que ele redigia, suas cartas, eram praticamente ensaios. Ele estava se preparando, treinando seu pensamento, que culminaria de forma estupenda na sua obra-prima chamada Ética, livro Ética, que foi publicado no ano de sua morte, após a sua morte, por medo de ele ser morto, por ser uma obra muito radical. Se ela hoje ainda é radical, 350 anos depois, imagine então naquela época. Qual é a mensagem central do livro Ética? O objetivo de Spinoza é explicar tudo. Tudo. Por que o mundo é do jeito que é? Por que somos assim? Por que as coisas acontecem dessa maneira? Então não é qualquer coisa, né? Querer explicar tudo, explicar o mundo, a vida. Fazendo uma análise 100% racional de tudo, Spinoza conclui que não pode existir um ser sobrenatural, uma mente, um indivíduo que chamaríamos de Deus. Não é possível. Por quê? Porque para Deus ser Deus, ele precisa de alguns atributos. Um deles é Deus é ilimitado. Deus não tem limite. Nada pode limitar Deus. Nada. Se há algo que limita Deus, então Deus não é Deus. Para haver Deus, Deus precisa ser ilimitado. Ora, se Deus é ilimitado, então não existe no universo inteiro, em lugar algum, não existe nada onde Deus não possa estar, que não seja penetrado por Deus, porque Deus é ilimitado, nada barra, nada impede Deus. Então, o universo inteiro é o quê? É permeado por Deus. Totalmente. O universo inteiro, quer ele seja infinito ou finito, Deus ocupa todos os milímetros do universo. Para ser Deus, ele precisa ser a fonte de tudo. Só pode haver ele. Tudo tem de vir desse ser. Não existe outra coisa. Não existe nem outro ser, nem outro lugar. Não existe nada além desse Deus. Deus tem de ser a fonte de todas as coisas. Reflita. Se Deus é a fonte de tudo, tudo que existe vem de Deus. Se vem de Deus, é um pedaço de Deus. Porque Deus não tem como tirar de outro lugar para fazer. Se Deus criou alguma coisa, o que quer que seja tem de ser um pedaço de Deus. Porém, como ele também é ilimitado,
Ele permeia tudo. Está me seguindo? Deus é a fonte de tudo, então tudo o que existe é o próprio Deus, é um pedaço de Deus. E se ele permeia tudo, porque ele é ilimitado, nada o barra, nada o impede, ele está em todos os lugares, então ele tem de estar também dentro das coisas que ele criou. Ele tem que atravessar tudo. Disso resulta que o universo é Deus. A natureza é Deus. Não pode haver um ser separado da natureza. Como? Como poderia? Se tudo o que existe foi tirado dele, então é um pedaço dele. E se ele está dentro de todas as coisas, como você vai separar Deus das coisas que ele criou? Então Deus está em tudo, ele está dentro desse óculos aqui, está dentro dessa parede, ele atravessa tudo e tudo o que ele atravessa é ele mesmo, porque ele é a fonte, tudo tem de ter sido feito da mesma matéria, da mesma substância de que Deus mesmo é feito, porque não existe outra fonte. Então, Bento de Spinoza conclui que não existe um ser separado da natureza. O universo é o próprio Deus. A natureza é Deus. Deus é a natureza porque é impossível separar uma coisa da outra. Veja que radical esse pensamento para aquela época, se ainda hoje é radical. Por quê? Porque isso destrói a ideia de que Deus existe. Claro que naquela época não era comum ser ateu e era até perigoso. Então, Bento de Spinoza não se considerava um ateísta. Ele não acreditava num Deus pessoal, muito menos num ser que interfere para quem podemos pedir alguma coisa, porque isso é impossível. Não existe este ser, essa pessoa, Deus. Mesmo assim, Bento de Spinoza fala constantemente em Deus, porque para ele Deus é isso, Deus é a natureza. Porém, tecnicamente, ele era ateu, tecnicamente, porque, baseado em lógica, em raciocínio, rejeitava a ideia de um Deus pessoal. Não havendo um Deus pessoal, tudo o que acontece tem causas naturais. O objetivo de cada um de nós é sobreviver e viver da melhor maneira possível. O bem e o mal não são coisas absolutas dadas por um ser, como dizem os cristãos, né? Deus é o inventor da moral. As coisas existem, os sentimentos existem. Agora, nós seres humanos é que temos de desenvolver a capacidade de fazer com que vivamos bem. E como conseguimos viver bem? O que é viver bem? Principalmente é ser feliz. Todos nós queremos ser felizes. Isso está na natureza humana. Sobreviver, viver bem, e viver bem é viver feliz. Agora, como é que eu poderia ser feliz? Felicidade, aquela felicidade plena. Spinoza diz que ela vem quando buscamos fazer outras pessoas felizes, até por uma questão de egoísmo. Eu quero ser feliz, da melhor maneira possível, ser feliz. E como eu consigo ser feliz? Fazendo outras pessoas felizes. Porque eu estou contribuindo para a felicidade geral do mundo. Então, está havendo um aumento de felicidade. Está havendo um aumento de felicidade. Obviamente, a minha felicidade também está aumentando, fazendo as outras pessoas felizes. E cada uma delas fazendo outras pessoas felizes, há um aumento de felicidade. Por conseguinte, a minha própria felicidade aumenta. E ele fala também de ser ativo, para ser feliz, e é isso que todo ser humano quer. Todo ser humano quer ser feliz. Se eu quero ser verdadeiramente feliz, e felicidade tem a ver com liberdade, com ser livre, apenas que, para ele, não é possível ser totalmente livre. Nós não somos 100% livres. Nós não podemos tudo.
Livre é apenas aquele que não é constrangido por nada. E isso seria Deus. Deus é ilimitado, então só Deus pode ser livre, que é a natureza. O universo é livre. Nós, seres humanos, fazemos parte dessa natureza e não somos livres. Por exemplo, se eu quiser atravessar essa parede aqui, eu não vou conseguir. Não sou livre para atravessar essa parede. Mas, mesmo assim, podemos ser mais ou menos livres. E essa liberdade vem da atividade, de buscar a felicidade. Buscar a felicidade é ser ativo, é buscar influenciar as outras pessoas de maneira positiva para aumentar a felicidade delas, assim aumentando a minha própria felicidade. Como para Spinoza, Deus é a própria natureza, compreender a natureza, compreender como ela funciona, como somos, é compreender como Deus funciona, como Deus é. Quando nos sentimos parte dessa natureza, quando isso se torna profundo dentro de nós, esse sentimento de fazer parte de tudo isso, então começamos a compreender as coisas, e isso é amar Deus. O amor a Deus é um amor intelectual, porque Deus não é um ser separado da natureza. A própria natureza é Deus. Então, quanto mais eu busco compreender a natureza, porque as coisas são do jeito que são, através do pensamento racional, da análise, quanto mais eu compreendo que faço parte de tudo isso, mais eu amo a natureza. E quanto mais eu amo a natureza, mais eu amo Deus. Spinoza fala muito em ideias adequadas. O pensamento analítico, racional, traz ideias adequadas, produz o bem. Produzindo o bem, traz felicidade. Trazendo felicidade, traz um sentimento de liberdade. Quando eu li esse livro, Ética, que foi uma leitura difícil, mas eu li, foi até engraçado como eu cheguei nesse livro, porque eu já tinha ouvido falar desse nome, Spinoza. Já tinha ouvido falar em alguns programas de TV, mas nunca tinha lido nada sobre ele. Quando eu comprei um leitor de e-books e pude então baixar vários livros grátis desses clássicos, né? Muitos desses filósofos, esses livros são grátis para ser baixados lá. E eu vi lá Spinoza, Ética, baixe grátis, eu baixei. Esse livro foi escrito em latim. Eu li a versão alemã. Eu não sabia do que se tratava, né? Eu só tinha ouvido o nome de Spinoza, estava no Brasil, passeando na casa dos meus pais e deitado na rede lá no jardim, eu comecei a ler. E quando eu li essas coisas, eu fiquei maravilhado. Me revelou um monte de coisas que eram coisas que eu mais ou menos dessa maneira já pensava. Eu já não acreditava em Deus como um ser pessoal, esse Deus da Bíblia, Deus do Alcorão. Esses deuses me pareciam muito infantis. E agora chega Spinoza e diz, olha, esses deuses nem têm como existir. Os atributos deles os tornam impossíveis. Para Deus ser dessa maneira, como a Bíblia diz, Deus não tem como ser separado da natureza, porque Deus é a fonte de tudo, Deus é ilimitado, e eu já tinha pensamentos parecidos. Foi algo que me fascinou. E junte-se a isso a própria vida de Spinoza, o fato de ele ter sido banido, excomungado, e o fato de ele não ter tido nenhum problema com isso. Essa história de superação, e é sempre inspirador ouvir histórias de pessoas que passam por momentos difíceis, né? Então, a história de Spinoza, acoplada aos seus escritos, me fascinou profundamente. Por isso, então, é que eu disse que Spinoza é a pessoa que mais me influenciou, que mais me marcou.
E eu queria, neste vídeo, então, compartilhar algumas das ideias dessa pessoa, desse holandês-português, Baruch Spinoza, Benedito de Spinoza, ou simplesmente Bento de Spinoza. Um forte abraço.